Salve, salve, minha galera alvinegra. Salve, meu pessoal que quer falar do Peixão. E hoje estamos aqui mais uma vez cumprindo ou tentando cumprir a nossa promessa de gravar pelo menos um episódio por semana. Estamos aqui com meu amigo Dani Leiras, que está comigo nessa empreitada de falar sobre esse clube maravilhoso que é o Santos Futebol Clube. Fala, Dani Leiras, como é que você tá, meu mano? Mano, eu tô santista, né? A gente simplesmente aí tava tudo parecendo que tava de boa, tava tudo calmo. Aí do nada veio essa bomba aí, veio um monte de coisa, a gente tem nem como não falar não fazer o podcast essa semana, porque hoje vai ter o que falar. E semana passada pra cá já mudou muita coisa. Então, vamos aí mais um episódio de podcast, o sexto. E estamos aí cumprindo, hein? Mais ou menos um por semana. Vambora, vambora. Cara, vamos pela ordem cronológica das coisas. Aconteceu muita coisa, mas vamos esperar pela ordem cronológica da parada. Primeiro vamos falar de Fábio Carille. Não, voltando um pouquinho antes. Vamos falar da demissão de Fernando Diniz. Daqui a pouco a gente fala sobre Carille. Depois a gente emenda aí com um assunto que simplesmente deu, como dizem os mais velhos, quebrou a net no dia de ontem. Então vamos lá. Fernando Diniz demitido do comando técnico do Santos. Já era algo esperado. Eu esperava que fossem esperar o jogo contra o Bahia, mas se anteciparam. Mas era algo que estava muito, muito na cara que ia acontecer. E assim, é o que eu vinha falando alguns episódios atrás. Eu era contra a demissão do Diniz. Só que depois desse jogo contra o Cuiabá, até eu perdi a linha, até eu me irritei. Mesmo se o Santos tivesse ganho aquele jogo, eu ia continuar irritado porque nós não jogamos simplesmente nada. Tudo bem que o Cuiabá vinha de uma sequência até ok, mas, com todo respeito, é o Cuiabá, né? Enfim, achei justa, achei necessária e achei até que corajosa a atitude da diretoria, porque eu esperava que eles fossem segurar ele por mais um tempo. O que você achou da demissão do Diniz, mano? Foi o que a gente falou até no podcast passado, que a gente dava para ver que o time não estava melhorando, estava numa fase ruim. Mas esse jogo contra o Cuiabá foi tipo, beirou o ridículo. E beirou o ridículo por escolhas do próprio Diniz, escolhas de formação. Pô, todo mundo canta a bola que o Felipe Jonathan não é para jogar, o Felipe Jonathan tá falhando muito. Ele vai lá e continua escalando o Felipe Jonathan. Aí pega o Carlos Sanches, bota para jogar quase que de ponta direita, o Marcos Guilherme ali sendo quase um volante. Aí fica difícil demais. Não tem como defender. E ele, Fernando Diniz, cavou sua própria cova no Santos. E nem tem como dizer que sua demissão foi injusta, porque ele fez por merecer isso. Então, é o que a gente também falou sobre as outras demissões do Santos, como por exemplo a do Ariel Holan, que para mim foi uma das demissões mais, assim, imbecis da história, na minha humilde opinião. Claro que vai ter um monte de gente discordando, como sempre discordam, e é normal. Ah, ia cair no Paulistão, isso e aquilo. Então, enfim, opiniões e opiniões. Mas essa do Fernando Diniz, cara, foi totalmente plausível, necessária, mais do que necessária, foi urgente e tinha que acontecer. E é isso. Agora o Santos está teoricamente sem técnico, né? Porque já tem um nome muito bem encaminhado, que é o glorioso professor Carille. Bom dia, Carille, Bom que dia. está voltando da Arábia, né, depois de um ano e meio que ele ficou por lá. Está voltando da Arábia, já chegou no Brasil, já chegou no aeroporto. No aeroporto ele já estava falando como técnico do Santos, né, na forma de tratar o tema, apesar de deixar claro que ainda ia conversar com seus representantes, mas tudo muito bem encaminhado. Acho que é só questão do anúncio oficial mesmo.
E assim, cara, é um assunto que a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado aqui, que se vocês, provavelmente quem tá ouvindo é porque nos acompanha no Twitter, sabe que eu fui contra a contratação do Carille, não acho que é um perfil que estamos acostumados, porém, as coisas mudam, nesse momento é necessário mudança, e enfim, começa você. O que você acha da contratação do Carille? Você acha que pode agregar alguma coisa, pode mudar? O Santos, nesse momento, é o estilo de técnico que a gente precisa? Bom, foi o que eu acabei falando até no podcast passado, que eu via com bons olhos a contratação do Carille, porque eu acho que ele é um técnico que pode dar pra gente o que a gente não tem, que é uma solidez defensiva, né? Porque o Santos é um time que sofre muito gol e que tentando jogar com a posse de bola, como o Fernando Diniz fazia, não estava funcionando. Eu acho que o Carille ele joga de uma forma diferente. Ele é um técnico que explora bastante o jogo de contra-ataque, né? E, e vamos ver. Se ele não for tão retranqueiro igual é a característica, não. No caso, o estereótipo dele ser retranqueiro, porque depois que o Santos foi atrás, eu acabei dando uma olhadinha, né? Melhor, para ver se ele era realmente esse retranqueiro que é. E não, ele joga mais defensivamente, claro, diferente do Diniz, mas também não é aquele cara que coloca o ônibus atrás e joga, não. Ele gosta de jogar em velocidade, usa bastante os pontas e, claro que ele pensa primeiro a defesa e depois o resto. Mas eu gosto. Gosto dele como técnico. Não sei se gosto do futebol dele pro Santos, mas hoje, do jeito que o Santos tá, se ele conseguir o Santos não tomar gol, marcar um, tá ótimo. Então, claro que eu preciso também ser justo com o Carille e com, digamos, sua história no futebol. Eu não curto o estilo dele. É claro que, assim como eu, a maioria das pessoas tem a imagem dele no Corinthians, né? E um jogo que eu sempre cito, que eu citei no podcast passado, é aquela semifinal contra o Santos, pelo Paulistão, em que tinha 15 jogadores na zaga e o Santos metralhando eles e não conseguia fazer gol, porque, como você disse, tinha um ônibus dentro da zaga do cara. Só que se for reparar um pouquinho melhor, com carinho, sem o clubismo, sem a raiva, ele lembra muito o Cuca, tá ligado? É muito parecido com o estilo do Cuca, que de certo modo, que aí também vai ter uma galera falando, né, deixando as suas opiniões, que é necessário, discordando, que de certo modo deu certo no Santos. Nós não tínhamos peças assim maravilhosas para trabalhar, tudo bem que ele ainda estava com o Soteldo, Marinho bem, Veríssimo, Pitu, enfim. Mas depois perdeu todas essas peças e aí, obviamente, o rendimento ia cair. Mas o que acontece é o seguinte: o cara, ele lembrando o Cuca, dá pra gente ficar um pouquinho mais tranquilo. Pelo menos eu fico um pouquinho mais tranquilo. Foi o que eu falei, eu era contra, mas a partir do momento que o cara já tá praticamente certo, não vou ficar caçando defeito, caçando problema só para dizer que eu estava certo, até porque se eu tiver certo, significa que o Santos está errado e eu quero que o Santos esteja errado e eu esteja certo. É muito mais vantajoso para todo mundo. Então, acho que, assim, guardada as proporções e a necessidade, é uma escolha ok, é uma escolha boa, tendo em vista que os outros nomes, assim, o Guto Ferreira, que estavam falando bastante, não é um cara que eu curto muito assim, ele tem um estilo de jogo um pouquinho mais lento, também prioriza a defesa, aí tem o Rogério Ceni que é problemático nos bastidores, enfim. Esses outros dois eu não me animei, apesar de não ter me animado com o Carille, mas dentre as opções eu acho que foi a mais viável. Espero que dê certo. Espero que dê certo, espero que a gente possa dar muitos bons dias e boa noite Carille, porque ele gosta, né? E assim,
E outro ponto que me faz apoiar o Carille neste momento é que a torcida do Corinthians está puta. Então eu tô feliz. Se a torcida do Corinthians está puta, eu tô feliz. Eles estão muito com dor de cotovelo, porque eles amam o Carille, a maioria, pelo que eu vejo, amam o Carille e eles estão muito putos que o Carille vai pro Santos, então eu tô muito feliz. Seja bem-vindo, professor Carille. Bom dia, boa tarde, boa noite. Faça um bom trabalho. E, como ele mesmo falou, tem uns caras que tá chegando aí, o Batistão que jogou bem, o Tardelli que não jogou ainda, tem o menino Augusto lá, que é um garoto interessante, tem o Velasquez também, enfim. O tempero é para dar certo. Se o Carille vai saber temperar, aí já é outra coisa. Aí já é uma parada que a gente vai ter que acompanhar, não vou ficar aqui, né, fazendo prognóstico do caos que não aconteceu. Não é mesmo? Sim, sim. Eu acho que tem bastante coisa assim para dar certo. A gente lembra aquele time do Corinthians de 2017 como um time tão retranqueiro assim, mas foi um time que fez 50 gols no campeonato, em 38 jogos, fez mais gols até que o próprio Santos nesse mesmo campeonato aí, foi o terceiro melhor ataque, era o time que mais trocava passe certo, então não era o time que desistia da bola não, era um time que jogava e jogava bem. Eu acho que talvez com as peças que temos dá para replicar um pouco desse sucesso. Claro que não vamos ser campeão brasileiro, mas quem sabe, né? Eu confio no trabalho do Carille. Não é a coisa mais bonita de ver, mas também dá resultados. No campeonato árabe lá, ele chegou à final da Champions League asiática, né? Então foi um bom trabalho lá também. Eu acho que o Santos e o Carille têm um quê de mistério que a torcida não está acostumada, apesar de já ter passado técnicos parecidos. Tem um quê de mistério muito interessante que, enfim, pode dar certo e espero que dê. Vambora. Mas, tocando a pauta, tocando o assunto, que na verdade é o assunto principal do dia, foi o assunto principal de ontem e ainda é hoje, que é o nosso queridíssimo Mário Sérgio, nosso Marinho, que ontem simplesmente invadiu, para quem não sabe, vou contextualizar aqui, simplesmente invadiu a live do jornalista Ademir Quintino e desabafou. No momento em que eu estava assistindo, tinham quase 6.000 pessoas, é um número consideravelmente alto, tendo em vista que não foi divulgado, até porque foi uma surpresa até para o próprio Ademir. Né? Não foi uma entrevista agendada, né? Então, para esse contexto, 6.000 pessoas tinha gente pra caramba, fora as pessoas que estavam assistindo, acompanhando pelo Twitter, pelas coisas que a gente estava repostando, enfim. Aí o Sérgio desabafou, abriu o coração, falou muita coisa desnecessária, ao meu ver, mas pelo que não sou nenhum metaforando, não sei se o cara tá mentindo ou tá falando a verdade, mas me pareceu muito sincero. Foi coisas que ele estava realmente sentindo. Então, se é coisas que o cara tá realmente sentindo, é algo para sentar e observar, né? Para mim, o grande erro nisso tudo foi ele ter feito isso em público, né? Ter falado tudo isso para a torcida ouvir, para a galera ouvir, para todo mundo ficar sabendo, expondo um lado em que a torcida, até certo ponto, não imaginava, pelo menos eu não imaginava, que o clima estava tão ruim lá dentro, mas ele desabafou, falou a parte dele, né? Aí caberia ao Santos ou não falar a parte que cabe ao clube, mas antes da gente entrar nos pormenores, analisar cada frase do Marinho, queria que o mano Danileiras falasse sobre essa atitude dele de ir a público. Significa que ele já tentou falar internamente e não foi ouvido, ou ele quer simplesmente chamar a atenção de uma forma mais ampla para só para adiantar aqui, ele meio que se colocou à venda. Ele disse que quer sair.
Então seria uma forma de chamar a atenção dos outros clubes, né? O que você acha? Você acha que foi isso mesmo? O cara tá puto porque ele já tentou falar e não ouviram? Ele disse que chamou a diretoria para renovar, a diretoria não quis saber muito bem, mas enfim, vamos analisar caso a caso. O que você acha, primeiramente, dessa atitude? Eu acho algo muito complexo, porque ao mesmo tempo que eu acho que ele falou algumas coisas que realmente deveriam ser ditas até a público, né? Ter sido esclarecido, principalmente a parte da lesão dele, que depois a gente pode falar mais. Tinha muitas coisas que ele não deveria ter falado que pareceu muito que ele tá forçando uma saída. Eu reassisti, na hora eu não acompanhei a live, não assisti. Aí ela tá gravada no canal do Ademir Quintino. Então, quem quiser pode ir lá assistir. Eu coloquei pra assistir, tipo, cara, até os 16 minutos, tá, nada demais. Tipo, ele falou que ficou triste por ter perdido a final da Libertadores, falou dessa parte da lesão, falou que o Santos, que ele não tá na história do Santos, mas o Santos tá na história dele. Mas a partir dos 16 minutos, aí dos 20 minutos, na parte final da live, ele começou a tocar muito na tecla, falando que ele queria algo, novos ares na vida deles, que depois do final brasileiro ele queria ir embora, que ele queria procurar outras coisas, reclamou da parte do Santos não ter feito um plano de carreira para ele, que é algo que dá para conversar também, dessa parte do plano de carreira. Mas é isso, ao mesmo tempo que ele falou algo que eu acho que deveria ter sido falado, ele vacilou muito, tipo, sou desrespeitoso até com a torcida do Santos, é algo que a gente tem que comentar bastante. Então, um ponto é que a galera já pega no meu pé falando que eu sou defensor do Marinho. Mas um ponto que precisava de ser, pelo menos eu entendi dessa forma, né? Não sei, eu posso estar falando besteira e o Marinho está falando besteira junto comigo. Mas quando ele fala sobre esse plano de carreira, aí teve muita gente, plano de carreira com 31 anos, tem que ter plano de carreira pro Ângelo que tá começando. Eu acho que ele só usou a palavra errada. O plano de carreira em si seria a renovação, porque, tipo, de repente o cara tá pensando, sei lá, ele tem 31 anos, como ele falou na live também, a vida de um jogador de futebol ela é muito curta, né? E assim, a maior parte da carreira do Marinho foi no Brasil, depois foi um tempo para a China, voltou para o Brasil. Então, assim, se supõe que ele não é bilionário, né? Ele não, ele ainda teria que fazer o pezinho de meia dele para quando ele parar ele viver bem. Então, tipo assim, o plano de carreira que eu entendi nesse sentido seria o Santos falar, ó, seu contrato vai até 2022, a gente quer você até 2024, porque a gente pensa o clube dessa forma e você se encaixaria dessa forma. É isso, mano, tá ligado? Uma renovação, ela é baseada nisso. A renovação não é o cara falar assim, ó, eu vou aumentar tanto o seu salário e seu contrato vai até tanto. Não, mano, é um projeto, tá ligado? Tudo bem que a gestão do Rueda só vai até 2023. De repente, se fosse para renovar por mais um ano, o Rueda chegar nele e falar, pô, meu contrato, minha gestão vai até 2023 e eu quero você até o final da minha gestão, porque eu entendo que você é uma peça importante e tal, tal, tal. Enfim, toda aquela conversa que a gente já imagina que rola nos bastidores, não necessariamente um plano de carreira, olha, você vai ficar aqui com a gente e a gente pretende fazer isso com você para depois você ser vendido. Isso se faz com jogador de base, né? Isso faz jogar com o Ângelo, isso se faz com o Marcos Leonardo. Enfim, pelo menos eu entendi dessa forma. Muita gente pegou no pé dele falando sobre isso, sobre esse plano de carreira, que para mim, nesse sentido, foi, né, o clube dizer que conta com o cara. Basicamente isso. O clube dizer que conta com o cara. Ele disse que quer sair no final do brasileiro, mas o contrato dele vai até 2022. Por isso, em outro momento, ele fala que não quer sair de graça, porque se ele for sair no final do brasileiro, tem a multa. E ele fala que não quer sair de graça. Ok. Mas, cara, eu fiquei matutando isso depois. Irmão, você pode ter 20 anos no clube. Quando você vinha a público e fala assim, eu quero sair, a torcida não quer nem saber, mano. Tá ligado? Você pode ter
200 mil anos no clube. Se você vir a público e falar, eu quero sair, a torcida vai enxergar como desrespeito, porque pareceu desrespeito. Ah, eu quero procurar alguma coisa pra minha vida. Porra, é o Santos, né, irmão? Tá ligado? Né? Tipo, o Aleph Manga chegando no Goiás falando que quer depois pra ir pra um clube maior. Não é assim que funciona, mano. Até o Aleph Manga se É, ferrou, né? É essa porque, porra, você chega no time falando isso, é irmão. sacanagem. Tá ligado? Nacionalmente, o Goiás não é um clube assim de tradição. Claro, todo mundo conhece o Goiás. Mas lá no estado, a galera deve ter ficado muito puta com ele, porque o Goiás é um dos maiores do estado, tá ligado? É, Junto com Vila Nova, é um dos maiores do estado. Então, tipo assim, eu achei desrespeito nesse sentido, tá ligado? A torcida vai sentir, mano. A torcida vai sentir o desrespeito. Ah, mas eu quero deixar dinheiro pro clube. Mano, primeiro que é o mínimo, né? é, Primeiro que é o mínimo. É um jogador que estava desacreditado no Grêmio, na reserva do Grêmio, não jogava no Grêmio. Veio pro Santos, Santos abraçou, a torcida abraçou, começou a jogar bem. Hoje, ele mesmo disse isso. Não tô inventando, não tô julgando, subjugando isso. Ele mesmo falou que o Marinho que ele é hoje é graças ao Santos, que antes ele era um meme, tá ligado? Ele era um meme ambulante, a galera queria ouvir o Marinho na entrevista para dar risada da cara dele. Hoje em sim. dia, a galera quer o Marinho no clube para ele ser o cara decisivo do clube, como ele foi no Santos em 2019, tá Em ligado? 2020 também. Em 2020 também. Então, tipo assim, você falar que quer deixar dinheiro pro clube como se fosse, nossa, um ato heróico, irmão, sinto muito em dizer, não tá sendo um ato heróico seu, não. É o mínimo que você pode fazer pelo clube, é você dar esse retorno. Já que não teve retorno de títulos, e consequentemente seria um retorno financeiro também, já que não teve esse retorno de títulos, que seja pelo menos um retorno financeiro com a sua venda, tá ligado? Então, tipo assim, essa parte que ele fala que quer ir embora, e ele falou sobre isso, que nem você disse aí, mano, ele falou isso 200 vezes, dá para entender, não. Fica evidente, claro, fica escancarado que o cara não tá feliz, mano. Ele falou lá sobre as questões psicológicas, que ele, né, se você se repararem bem, ele meio que agradece a lesão, ele agradece estar um mês fora, porque senão tudo isso que está acontecendo ia cair nas costas dele, além do Diniz. Ele disse isso. Ainda bem, Deus, ele ainda falou assim: às vezes Deus blinda a gente de algumas coisas. Eu fiquei lesionado um mês e em um mês o clube não tá bem. Se eu estivesse jogando, tudo isso estaria nas minhas costas. Ele falou exatamente isso, tá Sim. ligado? Pra depois nego falar, mas você tá distorcendo. Não, ele falou exatamente isso. O cara agradece a lesão pra ele não estar no barco que tá afundando, tá ligado? Eu sou muito fã do Marinho. A galera pega no meu pé falando que eu defendo muito o Marinho. Eu gosto muito do Marinho. Mas ele falou besteira, mano. Ele falou merda, ele não pensou antes de falar. Se ele tá insatisfeito, mano, chega dentro da sala do Rueda, quebra a cadeira, quebra a mesa, joga a mesa do Rueda pela janela. Mas não faz isso em público, mano. Não faz Não, isso em não. público porque a torcida não vai. Opa, Fábio Carilli anunciado, hein? Ao É, vivo. eu falar isso mesmo aqui. Acabou de ser anunciado o Fábio Carilli. Acordo até 2022, sem multa rescisória pré-estabelecida. Ao vivaço, Fábio Carilli anunciado pelo Santos Futebol Clube. Enfim, falamos já do Carilli no começo, então boa tarde, Carilli, boa sorte. Enfim, seguindo falando sobre Marinho, quando você traz isso ao público, você está sujeito e você está refém de interpretações de terceiros, tá ligado? Se eu falar uma besteira dentro do meu quarto e ninguém ouviu, depois eu mesmo vou ficar pensando, pô, mas eu quis dizer isso, isso, isso. Quando você fala para 14 milhões de torcedores, 15 milhões de torcedores, você está sujeito a 15 milhões de interpretações. Ah, mas eu não quis dizer isso. Mano, era melhor não ter dito do que você ter dito e depois ter que explicar o que quis dizer. Tá ligado? Dá muito menos dor de cabeça você ficar calado. Tá ligado? É muito mais vantajoso você ficar calado do que você falar e depois ter que ficar se explicando o porquê falou, o que quis dizer
Dá muito mais trabalho, irmão. Põe a mãozinha na consciência. Mas, enfim, a parte da lesão, agora voltando um pouquinho. A gente se antecipou, mas voltando um pouquinho. Quando ele fala da lesão, eu achei muito justo, porque o clube foi injusto com ele. O Mazuco deu uma entrevista pro De Olho no Peixe, falou que não houve cirurgia. Ele falou isso dia 11 de agosto e o Marinho afirma que a lesão, que a cirurgia ocorreu no dia 11 de agosto. Tá ligado? O Marinho disse que a lesão dele foi no dia 11 de agosto e desde então ele tá em tratamento. E no dia 11 de agosto, o Mazuco falou com o De Olho no Peixe, afirmando que não foi uma cirurgia, foi um hematoma, um não sei o que tinha que meio que tirar um líquido da perna dele. Enfim, não foi bem assim que aconteceu. Abriram a perna do Marinho, ele mesmo disse que tá com 5 pontos na perna. Um dos pontos ainda não cicatrizou, tá ligado? Ele ainda tá com uma dificuldade, uma certa insegurança em chutar a bola, como ele mesmo disse. Então o clube mentiu, expôs o cara, porque muita gente depois disso começou a falar que ele não tava jogando porque ele não queria entrar no barco que tava afundando, porque ele tava sendo covarde, porque o cara tava fazendo migué, tava fazendo corpo mole. Ou seja, o clube expôs o atleta em tratamento, o atleta veio a público e falou, mano, eu tô em processo, eu passei por uma cirurgia. Eu tô com a minha perna arregaçada aqui e eu tô tendo que tratar isso. Então, nessa parte da cirurgia, na parte da lesão dele, ele foi certo, tá ligado? Ele se protegeu de uma parada que o clube jogou ele pros leão, mano. O clube jogou o cara pra se ferrar mesmo. Então, até esse ponto, se ele ficasse 40 minutos falando sobre isso, eu estaria aqui batendo palma pro Marinho. Ó, sensacional, Marinho. É isso mesmo, bota o dedo na cara, os caras foram sacana, foram covardes. Não sei por quê. Era muito mais fácil chegar e falar, pô, o cara se fudeu todo, mano. Tá com a perna arregaçada e não tem como jogar. Pronto. Tá Cara, ligado? eu acho que eu sei o porquê. Assim, não posso afirmar, mas o Santos mesmo disse. Hoje, hoje eu estava assistindo o Resenha Santista, que passa na TV Cultura Litoral. Eu assisto porque o Felipe Noronha do Ouvinte de Santos participa e eu acabei assistindo para ver falando sobre isso. Eles falaram com e um deles de lá, se eu não me engano, trabalha também no De Olho com o Peixe. Eles falaram, acho que foi com o Mazuco, e o Mazuco deu explicações melhores depois disso. Ele falou que o Marinho não fez uma cirurgia assim, o que ele fez foi uma incisão, ou seja, abriram a coxa dele para retirar ali líquido, arrumar ali as coisas do hematoma que ele teve, né? E depois teve que fazer a cicatrização, né? Dar o ponto, mas não foi uma cirurgia assim como, por exemplo, sei lá, uma cirurgia de ACL, ou então acho que o John também teve que passar por uma cirurgia, não foi uma cirurgia desse tipo, mas foi uma pequena cirurgia ali, uma incisão na coxa dele, né? E 5 pontos não é pouca coisa também, né? Foi uma incisão ali. Ele falou que o Marinho treinou, né? Que ele chutou o gol também, né? Algo que ele falou que o Marinho falou que ele treinou, ele fez um treino entre aspas até normal, não foi, não participou do coletivo assim, por assim dizer, mas fez um treino, participou do treino. E também falou que o que aconteceu foi, entre aspas, assim, né, um erro médico, que erro médico na lei inspira em outras coisas também, né? Não, não é necessariamente tipo, igual o Marinho falou, foi uma cagada que aconteceu. Foi porque o próprio Santos, que, entre aspas, lesionou o Marinho. O Marinho já estava lesionado, ele estava jogando um sacrifício desde a final da Libertadores. Foram fazer um processo ali de recuperação ali de acupuntura e pioraram a lesão, agravaram a lesão que ele tinha. Fizeram um hematoma na coxa que teve que fazer uma incisão. Acredito que o Santos não soltou isso, não deu uma nota oficial sobre isso, para evitar esse negócio aí de falar, cara, vocês lesionaram o jogador ficar mais tempo fora por causa de uma lesão que vocês mesmos causaram. Acho que não foi por causa disso. Eles tentaram deixar ali embaixo dos panos, demitiram o médico que lá estava, e não demitiu por justa causa. É bom deixar claro isso, foi uma demissão normal, que esse por justa causa é ter outras complicações. Então tentaram e falar, putz, a gente fez uma merda aqui, o Messi fez uma merda, mas vamos deixar aqui embaixo dos panos. Só que aí o jogador fica exposto, porque, por exemplo, a gente mesmo, quando eu tava falando
nos bastidores, a gente tá achando muito estranho o Marinho tá mais de um mês fora. A gente tá achando muito estranho, e agora veio isso. Então mostra que o Santos errou muito nessa parte de como conduzir essa lesão assim do Marinho. Errou muito, não dá satisfação para os torcedores, para a imprensa. A gente não sabe por que o Marinho está fora mesmo. Porque parecia ser, o Rueda disse que ele ia ficar 15 dias fora. O Rueda falou isso numa entrevista. E agora são mais de um mês fora, por causa que teve que fazer uma incisão ali, uma pequena cirurgia, por causa de uma lesão que o próprio Santos causou. É muito complicado isso. Além, também aconteceu a mesma coisa com o John, que falaram que era algo simples e depois ele teve que passar por um procedimento cirúrgico. Então é algo que tem que se ver muito perto aí, porque isso eu achei. Claro, o que o Marinho fez foi péssimo, mas a parte do Santos, eu acho que o que é mais preocupante é isso do departamento médico, porque o jogador vai e vem. Agora o departamento médico com isso é algo mais difícil de mudar, né? Profissionais da saúde do clube é algo mais complexo. Exatamente. Né? Quando eu comecei a assistir a live, eu não sei se ele já estava há muito tempo, a primeira coisa que eu ouvi foi ele falando sobre a cirurgia, né? Que ele falou que ele tem uma tatuagem da Vila Belmiro na Vai ter perna. que ser reformada, né? Ele falou. Ele falou, vou ter que reformar a Vila Belmiro porque abriram minha perna e, consequentemente, né, zoou a tatuagem. Teria que ser reformada. E aí, na sequência, ele fala sobre o plano de carreira, né? Nós já falamos aqui. E aí chega um ponto muito importante, que é algo que... Essa entrevista do Marinho, entrevista não, foi um bate-papo, um desabafo mesmo. O Ademir quase não falou nada. O Ademir falou no final, fez duas perguntinhas pra ele. Foi o Marinho falando o tempo inteiro. Tem um ponto muito importante. E teve altos e baixos. Tá ligado? Teve hora que ele falou merda pra caralho. Teve hora que ele tava coberto de razão, como essa parte de expor a cirurgia, né? E tudo isso começou, essa parada da cirurgia, tudo isso começou porque o Santos soltou uma nota através da sua assessoria, e obviamente os setoristas publicaram, que o Marinho tinha treinado normalmente, né? Junto com o Madison e o Luiz Felipe. E o Marinho depois foi lá e publicou no Instagram dele falando que alguns aí estão dizendo que eu treinei normalmente, mas eu não treinei normalmente. Eu treinei eu fiz a primeira parte do trabalho e depois eu fui para academia. Né? Ele não fez toda a atividade com o restante do grupo. E aí começou esse burburinho, mano. Quem falou foi o clube. Como é que o clube fala uma coisa e o atleta fala outra? Né? Então não tá tendo uma compatibilidade aí. E ele meio que dando a entender que foi a imprensa que inventou a notícia, só que foi o clube que soltou a nota. E aí gerou todo esse burburinho. E aí, num outro momento, ele fala que é muito duro ser massacrado por uma nação que você tanto ama, né? Que você faz tudo por ela. Falou que ele tem todos os Santos em casa, que, enfim, que ele não faz média com a torcida, porque ele gosta do clube mesmo, porque nesse meio tempo ele falou que o Santos deu tudo que ele é hoje. E aí ele fala que a torcida. Ele fala assim, eu costumo falar que a torcida só gosta de quem não presta, de quem tá aqui, né? Só não presta quem tá aqui. Quem tá lá fora é melhor do que quem tá aqui. E ultimamente estamos vendo o resultado de quem se diz santista depois caga e anda pro Santos. Essa parte para mim foi maravilhosa. Essa parte para mim foi linda, foi poético assim, é como se Shakespeare estivesse ali falando, soou como músicas nos meus ouvidos, porque é exatamente isso. A gente, eu não falo nem a torcida, porque eu sou torcida, eu sou torcida também. A gente tem essa mania ridícula de sempre menosprezar o que é nosso, de sempre menosprezar quem tá lá dentro, quem tá trabalhando, quem tá lutando. Ah, mas o time não tá bem. Ah, mano, é futebol. Times ficam mal, clubes ficam mal, jogadores jogam mal. Eu falo, xingo o Felipe Jonathan até quando não tem jogo do Santos. Mas o cara tá lá, o cara tá trabalhando, tá ligado? Às vezes eu posso ser injusto com ele, às vezes eu posso passar dos limites com ele. Mas o cara tá lá, tá trabalhando, é nosso, tem contrato, tá ligado? A gente tem que valorizar o que é nosso, mano. E isso eu falo
primeiramente olhando pro espelho, falando pra mim mesmo, pra depois todo mundo pegar a visão. É nosso, mano, a gente tem que valorizar, porque se a gente mesmo esculachar, como que o cara vai ter proposta desse jeito? Óbvio que a gente não vai ficar passando a mão na cabeça do cara que tá fazendo merda. Mas às vezes a gente valoriza o fulaninho que tá jogando meia boca lá fora, ou não joga nada há 1000 anos. Ah, se vir é melhor que fulano. Mano, não é, cara. Tá ligado? Às vezes não é. E aí a gente, né, teve o caso do Andrés Pereira, né, que era santistaço até 2020, até o finalzinho de 2020. Era santistaço, família santista, todo mundo era santista, que ele jogaria no Santos de graça e não sei o quê. E aí, propostinha do Flamengo pingou, o cara veio pro Flamengo, fez gol na gente, foram perguntar pro cara, e aí, qual é o sentimento de fazer, né, um gol no seu clube de coração? Ah, coisa do passado, o que ficou no passado é passado, agora é Flamengo. Enfim, Foi ridículo, mano. Isso foi ridículo. pois é, era melhor, é o que eu falei, mano, é melhor você ficar quieto do que depois você ter que se explicar o que você quis dizer. Fica quieto, é mais bonito, tá ligado? Aí tem um caso lá do Camisa 9 que eu nem vou falar porque a galera já começa a dar tilt, mas Não, assim, eu acho que o Camisa 9 foi até melhor que o Andrés Pereira nas palavras, que ele já falou bem de Santos, mesmo estando lá no pessoal lá do Rio de Janeiro. O Andrés Pereira. mano, E não, e depois, assim, de ter sido até campeão da Libertadores, o Andrés Pereira chegou mal, foi porra nenhuma, já falou isso. O Andrés Pereira tem mais que tomar no meio do cu, belga, filha da puta. então, mano, o Camisa 9 fez 3 gols em nós. As primeiras palavras do cara quando foi pra entrevista foi: respeito muito o Santos, tudo que eu tive, tudo que eu tenho hoje é graças ao Santos, que abriu as portas pra mim, e biriri bororó. Ponto. Tá ligado? O Andreas Pereira, se botar o Andreas Pereira pra descer a serra, ele vai parar em São Sebastião, porque ele não sabe a curva pra entrar em Santos. Cara, Ele tinha que calar a boca dele e nem citar mais o Santos na vida dele. Depois cara, dessa merda que ele fez. cara, o Andrés Pereira é patético. Estou falando do Andrés Pereira aqui no vídeo, no podcast, mas eu quero falar o quão patético ele é. Que eu lembro quando ele fez uma entrevista com o Bolívar Talk Show lá dos Desimpedidos, e o Bolívar fez as perguntas sobre o Santos, e ele tipo não sabia responder sobre o Santos de 2010. Era assim, coisa ridícula, sabe? Então, Não, e tipo, eram as perguntas bestas. O Bolívia até ficou meio tipo, caralho. E aí viralizou também recentemente desses vídeos. Eu falei, cara, eu até pensei que na época, sei lá, o filho da puta mora lá na Bélgica, fala que traz pro Santos só porque tá aí. Mas não, o cara é ridículo. Enfim. então assim, o Santos é o maior clube do mundo, de todo o universo, de toda a existência. Daqui a 2 bilhões de anos, pessoas vão falar do Santos ainda, o Santos vai existir ainda. Então é natural que pessoas queiram ter a sua imagem atrelada ao Santos. Só o que eu não entendo é você atrelar a sua imagem ao Santos para causar um hype que nem você tá disposto a cumprir, tá ligado? A ir até o final. E quando você escolhe uma outra alternativa que não seja o Santos, que é normal também, né? Ninguém vai jogar de graça. O cara tá vindo do Manchester United, não vai vir pro Santos para ganhar 100 mil. Enfim, foda-se, opções da vida dele, pau no cu dele. Mas pra depois tu falar uma merda dessa, não faz sentido, mano. Fala, pô, realmente, meu clube do coração, eu gosto do Santos e tal, clube dos meus pais, eu sei lá da puta que pariu, de onde ele conseguiu dizer que torce pro Santos. Mas hoje eu sou visto a camisa do Flamengo, o Flamengo me ofereceu uma oportunidade melhor e eu tô aqui. Ponto. Acabou. Acabou. Exato. Eu não ia nem lembrar o nome dele agora. Não ia nem tá falando do Andreas Pereira agora. 2 horas da tarde, eu não ia estar lembrando do Andreas Pereira se ele falar isso. Agora foi mexer com o Vespeiro que acho que ele não tava disposto a aguentar. Não. Nem Não, vai. nem vai. Mas enfim, tocando o barco, ainda voltando sobre o Marinho, teve esse ponto altíssimo, foi maravilhoso. Ele tá coberto de razão. A torcida do Santos às vezes é muito injusta, muito ingrata, muito, né? Sempre a grama do vizinho é mais verde. E aí ele fala sobre as saídas, né?
do Soteldo, do Luan Pérez, do Veríssimo, do Pituca e do Alisson, recentemente. E ele fala, por que eu não saio? Tá ligado? Como eu falei, quando você fala para uma massa, você está sujeito a interpretações. Eu interpretei essa parada de um jeito, e teve muita gente respondendo no tweet, interpretando de outra. Eu entendi do tipo, pô, estão vendendo todo mundo, por que, que eu não posso ser vendido? Tipo, tá todo mundo saindo, e por que, que eu tenho que ficar? Porque, sendo um pouquinho mais chucro, tá todo mundo indo embora dessa merda, por que, que eu tenho que ficar aqui segurando a alça desse caixão? Tá ligado? Essa parada que, quando você joga uma palavra no ar, mano, a galera vai receber cada um de uma forma. Cada um vai receber de uma forma. Mas teve gente falando assim, pô, todo mundo saiu, o clube ficou mais fraco, né? Tecnicamente. E agora a responsa vem tudo para minhas costas. E eu me machuquei, eu já não estava numa boa fase. Enfim. Ele joga essa parada no ar, meio que reafirmando o que ele já tinha dito antes, que ele quer ir embora no final do Brasileiro, que ele tem que sair, que ele quer novos ares, que ele quer alguma coisa para a vida dele. Enfim, desnecessário, mano. Tá ligado? Por que, que ele vai citar isso? Por que, que ele foi mexer nisso se é uma parada que não diz respeito a ele? Quem o clube vende ou deixa de vender é um funcionário, mano. Tá ligado? Acima de qualquer coisa, ele é um funcionário do clube. Ele deve prestações de serviço ao clube, porque o clube é quem assina a carteira dele, quem paga o salário dele. E aí também tem um outro ponto que daqui a pouco a gente vai falar, que ele fala sobre essa questão do salário. Eu não coloquei no Twitter, mas muita gente estava falando, e ele falou sobre essa questão do salário, que ele ficou um tempo sem receber e poderia ter colocado o Santos na justiça e não colocou. Mas o que, que você acha de quando ele fala sobre essa parada dos caras terem saído? Como que você interpretou? Pra mim, a interpretação foi essa. Todo mundo saiu, eu fiquei na merda aqui sozinho. Mas como é que você enxergou essa parada? Eu também dessa forma, eu acho que por ele recebeu proposta, né, pelo o Musset postou há uns tempo atrás, que recebeu uma proposta do futebol árabe. Eu acho que essa seja talvez a que ele mais tivesse a fim de sair, né? Porque por receber em, sei lá, no mundo árabe paga bem, né? E ia lá fazer seu pé de meia. Eu acho que foi nisso, porque os caras vendeu ali o Pituca, o Sotê, o Pituca e o Luan Pérez, principalmente, por um valor mais baixo do que qualquer um. E ele é um cara que já deve ter dito que queria sair. Ele falou que ficou muito sentido após a perca da final da Libertadores, que toda a pressão que ele estava tendo não tá fazendo bem para ele. Tanto que ele falou que ele ficou feliz, não, mas ele tipo, falou: caramba, me lesionei, não tô nesse momento. Foi um momento dele poder descansar mentalmente. Mostra que o mental dele no Santos não tá legal. E deve ter ficado com isso, que tipo, vendeu todo mundo ali por preço de banana, por assim dizer. E ele, quando teve a oportunidade, o Santos não liberou. E ele não liberou e ao mesmo tempo também não quis falar com aquele plano de carreira, não quis fazer uma renovação com ele, igual fizeram até com o Carlos Sanches, o nosso careca. E claramente ele tá sentido com o Santos, porque ele tá sofrendo uma pressão que ele nunca sentiu na carreira, porque ele alcançou um nível que ele nunca alcançou na carreira também. E são coisas proporcionais. E ele queria ou sair ou ter um reconhecimento de salário aqui no Santos. Então ele tá buscando um desses dois. Eu acho que ele tá indo pelo método de sair, mas eu acho que talvez nesse episódio a gente pode falar sobre como a gente vê o futuro dele aqui. Mas é o que eu penso. Exato. Assim, o cara quando ele. O Santos é uma vitrine gigante. Clubes olham para o Santos a todo momento. Só que tem um detalhe muito importante e crucial para não saída do Marinho nesse, nesse tempo que o Santos estava vendendo todo mundo, que foi ele recebeu proposta de dois clubes brasileiros, dois clubes da Série A, ou seja, dois rivais do Santos, e um deles um rival direto que era o Palmeiras. O Santos não ia reforçar o Palmeiras e o Santos não ia reforçar o Atlético, tá ligado? É uma coisa que é básico.
É básico. Ele, como jogador de futebol, deveria saber isso de qual é salteado e não deveria nem estar expondo isso, porque é básico. O Santos não ia reforçar o Atlético, que já estava se reforçando pra caralho, e não ia reforçar um rival diretaço daqui de São Paulo, só porque ele quer sair. Agora não, se a proposta da Arábia, da China, de outros mercados, eu duvido se o Santos não ia vender ele, mano. Duvido. Acho que na hora, velho. Na hora, Bom, até por menos do que ele vale. o Musetti postou uma matéria sobre proposta que chegou para o Santos e foi recusado. Posso até ver aqui se quiser. Vê Que aí. aqui, ó. Aqui, ó. Santos recusa a proposta de clube da Arábia Saudita por Marinho. Ah, é verdade. Ele teve uma proposta do clube da Arábia Saudita. Isso Só que foi. assim, foi quando isso aí? Peraí, que o meu, Foi no meu começo PC. do ano, não foi? Logo depois da Libertadores? Ou não? Não, acho que foi. Foi. Isso aqui não fala. Eu Nossa, lembro, site. eu lembro que foi por esse. Foi em agosto. Foi dia 26 de agosto. Faz 2 semanas. 2, 3 semanas. É, então, mas aí também acredito que o Santos já estava pensando numa parada do tipo de início aí e saber se o próximo técnico queria contar com o Marinho, que obviamente vai querer, né? Sim, sim, Tá claramente. ligado? Já Até, tava já- até o Diniz. O Diniz ficando, ele até o queria próprio, contar. Sim, até o próprio Diniz, mano. Então, assim, são coisas que jogadores de futebol sabem. Eles sabem disso, mano. Eles não são sabe. bobos, tá ligado? Mas que ele joga pra torcida tá comentando, pra gente tá falando sobre isso aqui agora, tá ligado? Eu repito, mano, eu gosto muito do Marinho, eu sou muito fã do Marinho, tipo, das últimas, depois de Neymar, dessa última década de jogadores, eu acho que eu só tive dois caras que eu gostei muito assim, de tipo, pô, ainda bem que você tá no meu time, que foi o Ricardo Oliveira e agora o Marinho, tá ligado? De resto, assim, jogadores normais que passaram, foram embora, outros ficaram, e pra mim tanto faz. Mas, enfim. Mas ele errou, mano. Não tem que ficar passando pano. Aí, tipo, eu falo que eu esculacho o cara, aí nego vai falar que eu tô sendo injusto. Aí se eu pondero algumas coisas, nego vai falar que eu tô passando a mão na cabeça. E não tô, mano. Como eu falei também que muita gente veio falar, eu falei, pô, o clube deu margem pra isso, tá ligado? O clube deu margem pra isso. Podem falar um monte de coisa, mas, tipo, o Santos foi muito amador na condução dessa situação. O cara foi massacrado, ficou em silêncio um bom tempo. Uma parte de gente falando que ele tava fazendo corpo mole. O cara veio e jogou a merda no ventilador. Ponto. Sobre a lesão. Ponto. Sobre a lesão, ele tá coberto de razão. Sobre as outras paradas que ele falou, totalmente errado, mano. Desnecessário. Chega no Rueda, troca uma ideia. Ah, eu chamei ele pra renovar, ele falou que não tinha condição. Cara, foi sincero contigo, irmão. Tá ligado? Se ele fala que vai renovar com você e depois não renova, você ia pra imprensa de novo falar que o cara te prometeu uma coisa e não fez. Tá ligado? O Santos não tem condição de renovar um contrato com o Marinho para dar uma compensação financeira para ele gigantesca que poderia servir para uma outra contratação, para pagar uma dívida, para isso e aquilo. Então, eu prefiro. Eu achei até. Nesse caso aí, ele foi até bondoso com o Rueda. E o Rueda foi sincero, irmão, não tenho condição de renovar contigo. Teu contrato é até 2022. Nós estamos em 2021, certo? Quando chegar lá próximo do seu contrato, ou até agora, se aparecer alguma proposta, a gente vai te vender. Como ele quer, Exatamente. como ele quer que seja feito. Pra mim é Ele, isso. ele poderia ter falado de outras formas até melhores, assim, por exemplo. Se ele falasse, eu conversei com o Rueda e não existe possibilidade, não existe possibilidade, mas o Santos não tem condição financeira de renovar comigo e eu quero, se chegar uma proposta boa, sair no final desse ano para dar uma condição financeira do Santos para mim, tanto para mim, tanto para o Santos. Aí a gente não ia ficar Sim. tão puto. Eu falo, faz sentido. É, Ele, mas ele, mas eu entendo, ele realmente tá muito chateado com tudo e passou dos limites do que deveria ter sido dito, né? sim, mano. É o que eu falei no começo, mano. Ele pareceu muito sincero, tá ligado? Era tipo papo que ele trocaria com, sei lá, com a esposa dele dentro de casa, mano.
tá ligado? Tipo, de desabafar mesmo, de falar mesmo. Algumas palavras mal colocadas, assim, tipo, de papo de boteco, não foi algo pensado. Tanto é que ele surgiu de repente na live do Ademir e falou, mano. Tipo, não foi algo premeditado de fazer um textinho ali na cabeça e falar pra ficar bonitinho, tá ligado? Foi algo de coração mesmo, o cara soltou o verbo, desnecessário pra caralho, mas sincero. Isso eu acho que ninguém duvidou, tá ligado? Ninguém duvidou, foi sincero, até pra você falar umas paradas dessas, uma exposição tão grande dessa, tem que ser sincero e tem que ter muita coragem, tá ligado? Porque, né, ele praticamente chutou a própria imagem, mandou pra puta que pariu, e pra mim, o Santos, o Rueda pode enxergar de uma forma diferente. Pra mim não tem mais clima pra ficar, mano. Hoje, tá ligado? Não é nem papo de esperar até o final do Brasileirão. É hoje, mano. Não tem clima pra um cara ficar falando que quer ir embora. Porque aí ele volta de lesão. 2, 3 jogos sem marcar gol, pronto. A torcida já vai cair matando. Ah, tá fazendo corpo mole. Ah, tá jogando porra nenhuma porque quer ir embora. Tá ligado? Aí vai parecer o final da passagem do Lucas Lima aqui. Ele andava no campo e todo mundo sabia que o cara queria ir embora. E o Lucas Lima nunca precisou abrir a boca para falar que queria ir embora. O que ele fazia dentro do campo já estava muito nítido. Ainda mais falando, tá ligado? Isso é. Mas eu acho que tem uma. Bom, pelo menos é o que eu acho, né? Não podemos saber o que vai acontecer, né? Mas eu acho que ele ficando, que eu acho que agora, não sei se vão conseguir uma venda legal para ele, alguma coisa assim. Mas eu acho que ficando ele jogando, ele vai dar o máximo dele, não vai ser igual o Lucas Lima, que era aquele morto que ele é. Eu acho que o Marinho ele tem caráter para. Ele falou isso, ele acho que ele sabia das consequências, mas dentro de campo ele acho que se ele continuar, não sei se é a melhor coisa, ele vai dar o máximo dele. Se vai render ou não, não sei. Ele não rendendo, ele vai ter que lidar com as consequências, né? Mas, Sim, mas eu acho que ele não vai se omitir dentro de campo, algo que ele nunca fez. sim, mas é o que eu falei, mano. É a parada da interpretação, tá ligado? Ele não vai se omitir. Eu também não acredito nisso. Marinho sempre foi brigador, sempre foi um cara que foi pra cima, enfim. Mas a fase já não tá boa. Aí ele volta, aí erra 2 gols na cara, pronto. Ah, tá errando gol de propósito. Mano, torcedor é isso, parça. Torcedor é o que eu sempre falo, mano. Torcedor é passional, a gente fala com a paixão, mano. A gente coloca. A nossa paixão é maior do que a nossa razão. Então a gente não vai abrir o olho pra ficar fazendo essas análises que a gente tá fazendo aqui agora. Agora não tá tendo jogo do Santos, agora a gente não tá vendo o Marinho em campo. Mas quando o couro estiver comendo, o Santos perdendo, o cara errar 2 gols na cara, pronto. Não, exatamente. Tá errando de propósito. Só pode ser isso. Sim. Enfim, foi uma bronca que ele assumiu aí, que ele vai ter que. Quando ele voltar, ele vai ter que voltar daquele jeito. Se não, enfim, vambora. Cara, e agora a gente meio que oficializou esse pequeno quadro aqui, né? Já falamos para caralho de Marinho. E vamos falar mais, certamente, até porque esse nosso quadro é sobre as perguntas, né? Eu mando lá no Twitter e vocês perguntam ou soltam algum tema aqui pra gente falar. E, e as perguntas, a maioria delas é sobre o Marinho, né? Sim. Tem pessoas perguntando sobre o Carille também. Então vamos falar, se tiver que repetir o que a gente já falou, a gente repete, não tem nada não. Vambora. Soltei aqui ontem, né? Que a gente ia gravar o podcast e vocês mandaram aqui o. Vamos começar com o arroba Léo. Léo 2O, 3O Matonovic. Ele só mandou assim, sobre o Carille. Ele quer que a gente fale sobre o Carille. Bom, agora oficial, né? Você tem que falar sobre o Carille, agora oficialmente técnico do Santos. O que eu tenho a dizer sobre o Carille é Fábio Luiz Carille de Araújo, mais conhecido apenas como Fábio Carille, é um técnico ex-futebolista brasileiro que atuava como zagueiro e lateral esquerdo. Atualmente comanda o Santos.
Wikipédia já atualizou. Parabéns aí. O pessoal do Wikipedia é proativo demais, tá maluco? Às vezes o cara maluco. tá negociando, já tá atualizado lá, tá ligado? Sim. Muito Tá. bom. É isso, Bom, a gente falou do podcast. Caramba, o cara ele é alto, tem 1,86, bicho, não fazia ideia. nossa, ele Mas parece baixinho, cara. parece baixinho, né, mano? Sempre achei que ele fosse. Doideira. Mas. Eu acho que é isso que a gente falou. É um técnico totalmente diferente, tanto do Diniz quanto do Roland, mas é torcer pelo certo. A gente já falou bastante no podcast aí. E é isso. É isso, sobre o Carille, é isso. Torcer pra dar certo e vamos ter que nos acostumar com a forma de jogar diferente. Ah, não vai ficar pedindo goleada, não vai ter. Esquece. Tira da sua mente goleada. Mas a tendência, cara, sinceramente, a tendência é melhorar. Sendo Concordo. bem sincera, a tendência é melhorar, não é piorar. Como eu mesmo achava que fosse acontecer. Tô otimista com o Carille agora. Foda-se. É igual eu falei, temos que valorizar o que é nosso. É nosso, então é bom. Então vamos valorizar, vai dar certo. Boa tarde, Carille. Isso aí. Aí o tio Juninho, arroba Odisseia do Caos, fala assim, pô, fala sobre sua opinião sobre a balaiada. O que é balaiada, parceiro? Procurei no Google, né? Já é o que temos que fazer. A balaiada, chamada ainda de Guerra dos Bem-Tevis, foi a mais longa e numerosa revolta popular ocorrida no Maranhão entre os anos de 1838 e 1841. O que eu tenho a dizer revolta popular sou a favor, né? Sim. Eu nunca ouvi falar sobre a balaiada, mas um abraço aí para os ouvintes do, do Maranhão. Infelizmente o desfecho foi triste, que teve morte e deportação dos líderes e reescravizaram os escravos que faziam parte do movimento. Infelizmente muito triste. Então, todas minha força aí aos quem lutou por essa grande revolta. Somos aqui sempre a favor do povo. É isso. Povo sempre, preto no topo. Exato. O Yuri, o arroba Totrouxa, falou assim, ó, pra gente falar sobre as expectativas reais sobre a briga contra o rebaixamento e o quanto é possível, e espero que inevitável, saída do dito cujo de hoje vai impactar na busca dos 45 pontos. Ele quis dizer o seguinte, pra gente falar sobre o quão real é o rebaixamento e a saída do Marinho, e isso vai impactar na busca dos 45 pontos, né? Que é a conta média ali para um clube permanecer na Série A. Você quer começar falando qual é a sua expectativa real pro rebaixamento e já completa falando sobre a possível saída do Marinho, se isso pode impactar nessa busca aí pela permanência. Eu acho que acho que a briga é real, né? Por enquanto, atualmente é real. Tem que ver que se engatar umas de sorte aí, engatar 3 vitórias seguidas, nem sei quais são os próximos jogos do Santos, mas engatando aí algumas vitórias, o Santos já dá uma respirada, que tá tudo muito embolado, né? Mas olha, é Santos, próximo jogo é contra o Santos, ou contra o Bahia em casa, Ceará Bahia, fora e Juventude fora. São 3 jogos complicados, porém 3 jogos vencíveis. Tem Fluminense em casa também, talvez se consegue pontuar nesses 4 jogos aí, fazer uns 9 pontos, já dá uma subida na tabela, né? Então é isso, vamos ver como que vai chegar o Carille, como que vai ser o futebol apresentado e os resultados. Mas atualmente a nossa briga tá nessa aí, né? A gente tá bem perto da zona de rebaixamento. E se o Marinho vai impactar a saída, se ele sair, com certeza. E o Marinho é um impacto grande só por si só por estar lá. A gente sim, viu como que o Santos sem ele deu uma piorada. E assim, eu, do fundo do meu coração, espero que ele se resolva com o Santos se resolva com ele joga bem pelo Santos e resolva ficar. Tô aqui sonhando, mas se fosse para acontecer algo, eu preferia que fosse isso.
Sei que não vai ser, mas. Isso aí. É isso. Pô, mas dando o meu pitaco aqui nessa situação, a expectativa é algo real, o rebaixamento é real, tá ligado? A possibilidade do rebaixamento é real. O América é o primeiro, né, dentro da zona de rebaixamento, tem 18 pontos. O Santos está em 14º com 22 pontos, ou seja, 4 pontos de diferença. Que em 2 jogos o América pode passar a gente. Então, assim, não adianta a gente brigar contra fatos, né? Contra fatos não, né? Contra possibilidades. O fato hoje é que a nossa briga é essa, é fugir, é escapar dessa zona desconfortável aqui. O Santos dentro de campo não inspira, pelo menos com o Diniz, não inspirava melhoras, né? Era algo que a gente estava vendo que a tendência era piorar, 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 até ficar uma parada insustentável, como ficou, e ainda bem que a diretoria agiu rápido, ficou insustentável, e a tendência era descer ainda mais. E assim, cara, não cai, não cai, o Santos não cai, mas vai brigar para não cair, mas não cai, mas não cai. E o Marinho, como você mesmo disse, é um impacto gigante em qualquer situação, em qualquer clube. O próximo clube do Marinho vai ser impactado com a chegada dele. A saída do Marinho do Santos vai impactar no Santos. Ele é um jogador, assim, não é craque, que ficou muito banalizado a palavra craque, mas o Marinho ele não é craque, mas ele é um jogador importantíssimo em diversos aspectos dentro de um clube de futebol, que é, né, essa parte dele mais irreverente, também tem a parte dele que ele é sincerão mesmo, que ele fala mesmo, sem contar a parte dele dentro do campo, que a gente sabe que ele tem qualidade para ser. Ele pode ser decisivo e ele é importante com certeza. Mas enfim. Aí aqui o Victor, @VictorTel, falando também, né, sobre esse caso do Marinho e sobre a perspectiva do futuro do Santos. Sobre o Marinho. Já. Já falamos alguns minutos aí? Sobre o Marinho, cara. Sobre o Marinho. Mas agora uma opinião um pouco mais. Sem analisar o ocorrido. Eu vou muito nessa sua linha de raciocínio, mano. Eu quero muito que o Santos se acerte com ele e ele fique. Pelo menos até o final do brasileiro, como ele disse que é a vontade dele, pelo menos até o final do brasileiro que ele fique, que ele volte a jogar bem, que ele seja importante pra gente, que ele seja decisivo pra gente. Quero muito que ele fique. De verdade. Ah, mas você tá passando pano, o cara falou um monte de merda, tem que rescindir, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, eu quero que ele fique. Enfim, foda-se. E sobre a perspectiva do futuro do Santos, é basicamente o que a gente acabou de falar. Agora envolve mais uma atração, digamos assim, que é o Carille. E eu acredito muito que com a entrada dos reforços, dos outros reforços que ainda não jogaram, e o Léo Batistão que já jogou e que mostrou que vai ser um diferencial, né? A tendência é melhorar, a tendência é sair do sufoco. Não acredito que o Santos brigue por G4 de Brasileirão, porém, todavia, entretanto, podemos chegar ali no G6, beliscar uma vaguinha numa pré-Libertadores e também temos aí, né, a possibilidade da Copa do Brasil, e essa eu acho um pouco mais difícil porque vai ser apenas o segundo jogo do Carille. E Sim. provavelmente os reforços ainda não vão estar todos à disposição. Então essa eu já estou um pouquinho mais pessimista, porque o Atlético é um time organizado, a gente perdeu o primeiro jogo, o Santos está vindo para uma reorganização tática, então eu acho que em 2 jogos pode acontecer da gente passar do Atlético e a gente ganhar um respiro para a próxima fase? Pode. Tomara que aconteça. Tomara. Mas Tomara. também se cair para o Atlético é algo totalmente, digamos, esperado, é algo que não vai ser surpreendente, porque, né?
devido às circunstâncias. Mas a perspectiva do futuro do Santos, confesso que eu tô um pouco animado. Tô animado. Acho que vai dar Então, certo. eu uma vírgula a mais, eu acho que é isso mesmo. Copa do Brasil tá complicado por causa do seu segundo jogo, mas talvez possa ser que a gente passe. Então é isso, torcendo para que passamos e espero que o Marinho fique até o final do Brasileiro. Talvez até goste da ideia e continue por aqui, se conseguir render e for bom para o Santos e para ele. Então é isso aí. É isso. Aí o Davi MMZ fala o seguinte, ele faz uma pergunta aqui que ninguém tinha feito antes, que é o seguinte: fala sobre o Marinho e a relação desgastada com tudo que envolve o Santos. Essa aqui Ninguém tinha falado, a gente não falou sobre isso. falamos sobre Ah, isso ainda. Então vamos falar porque o Davi MMZ, muito obrigado pela pergunta aqui, pela colaboração. E eu falei que a gente ia ler tudo. Eu não vou ficar pulando pergunta só porque é repetida, não. A gente vai ler tudo porque a gente tem que dar moral pra todo mundo que colabora com a gente. isso mesmo. Davi MMZ. Seguinte, a relação desgastada do Marinho com o Santos, pelo menos pra mim, não era do meu conhecimento, mano. Então foi algo que me pegou de surpresa, pegou muita gente de surpresa, porque a gente imaginava-se que o clima não tava bom, sim, mas por conta dos resultados. Tipo, os caras estavam incomodados. Agora que ele tava tendo problemas com a diretoria, com questões internas, eu não, nem desconfiava, mano. Então, pra mim, é uma parada muito, tipo, tá ligado? Caralho, como assim, mano? Pra quê, né? São coisas fáceis de resolver até certo ponto, mas assim, a relação parece sim desgastada, parece aqueles casos de que só a saída resolve, né? De tipo, casamento que já tá no fim e é melhor se separar pra não se machucarem mais, tá ligado? Pra mim é isso. Você quer acrescentar alguma coisa sobre essa pergunta inédita? Eu acho que isso, o Santos, o Marinho mostrou um desgaste com o Santos, mas assim, eu não acho que é algo que é tipo definitivo e, e nem que é uma terapia de casal pode acabar resolvendo. É isso, terapia do amor na Record, dia de sábado. É só eu Isso aí, sentar o Rueda e o Marinho na frente da televisão, tudo se resolve. exato. E aí, seguindo aqui o barco, o Biel Cadinelli fala o seguinte: quais são as nossas expectativas com o Carille? A minha expectativa com o Carille é o seguinte, irmão: o homem chegou, é Piratas do Carille neles. Vamos pra cima. Vai dar certo, rapaziada. Confia. Confia no homem, vai dar certo. Isso aí. Eu tô com uma expectativa boa. Eu acho que o Santos vai conseguir jogar um futebol que vence. E é isso. É, Futebol bonito? Não sei, talvez. é aquela parada, né? Que vence, espero. Vai vencer, mas não vai convencer. Ah, não. É isso. Isso aí. Mas aí o Luiz Fernando diz o seguinte: o arroba Luiz com dois S, Alves com três S no final, fala o seguinte: fale sobre a reforma da Vila para a nova arena e tals. A gente viu aí nas últimas semanas que o Santos se reuniu novamente, né, com os responsáveis aí pela reforma da Vila, que basicamente vai deixar de ser Vila. E, e é isso. Parece que até o final do ano Parece que até o final do ano vai desenrolar mais alguma coisa aí. E pela primeira vez, desde que começaram esses boatos sobre Vila, sobre novo estádio, sobre isso e aquilo, parece real. Parece não, é real. Os caras estão conversando. E acho que daqui a pouco aí já estão demolindo aí pelo menos metade do templo sagrado. E quem viu, viu. Quem foi, foi. E é isso. Talvez quando assinarem eventualmente, ou no dia
demolição, não sei quando começarem as obras, a gente pode fazer um podcast só dedicado a isso, né? Mas é aquela coisa, é triste, mas quem foi na Vila sabe que tinha muita coisa para melhorar lá. E é um estádio de mais de 100 anos e uma hora ou outra ia ter que... Eu não queria que fosse demolida, mas não tem muito espaço por lá também. É É, complicado. Eu não queria que apagasse assim, a história ali da Vila Belmiro, que é uma história linda do futebol, faz parte do futebol, mas infelizmente tem que melhorar as condições ali. Acho que uma das melhores, as piores partes seja o banheiro ali, mas é isso. cara, Não, não é que é uma coisa feliz de se falar, mas quando estiver lá a gente vai se acostumar e vai amar também do mesmo jeito. é isso. Sou muito saudosista com algumas paradas, tá ligado? É, E, também. e tipo assim, a Vila pra mim representa uma parada muito única. Porque de fato ela é um dos únicos estádios, um dos poucos estádios do Brasil que ainda tem aquela pegada sabe, da essência do futebol, que era a arquibancada de concreto e nego tudo muito junto, e aquela pressão absurda no adversário. Isso era a parada que fazia a Vila ser diferente, mano. Já teve vários e vários, não vou ficar citando aqui, mas vários e vários relatos de jogadores que foram enfrentar o Santos na Vila Belmiro e disseram que foi um dos piores estádios que eles já entraram por conta da pressão da torcida e por conta da arquibancada ser muito próxima ao campo, enfim. A Vila é diferente, mas nós reclamamos muito de que o Santos parou no tempo e nesse sentido também, né? Nesse sentido do estádio também paramos no tempo. Ainda somos um clube com estádio do século passado e para o tamanho do Santos, para a importância do Santos, não pode acontecer. Precisamos nos modernizar, precisamos nos profissionalizar em muitos pontos dentro do clube e a reforma da Vila é necessária. Então, quando voltarem os públicos, espero que até o final do ano, por favor, você que nunca foi na Vila Belmiro, dê um jeitinho de ir na Vila Belmiro. Ou até antes da volta dos públicos, pelo menos ali no entorno, você vai sentir uma parada diferente. A primeira vez que eu fui, eu fiz aquela curvinha ali, que depois que passa da sede da Sangue Jovem, tá ligado? Sim, sim. Você olha ali, mano, que tem aquela rua reta que você olha assim, que você vê um lado do coisa e você vê o escudo do clube. Eu me arrepiei inteiro, comecei a chorar, tá ligado? Então você que nunca foi na Vila Belmiro, tenta fazer esse esforço de ir. Eu sei que muita gente mora em outro estado. Até pra gente que é da capital, descer pra Baixada é um trampo, é uma parada que você tem que tirar o dia pra fazer isso, tá ligado? Não tem como você falar, vou ali, já volto e vou fazer outra coisa. Não tem. É uma parada que você tem que ir lá pra fazer só isso. Então, vá antes que seja demolida e reformada e tenha outro estádio em cima, que o bagulho é diferente. É uma energia. É surreal, mano. É surreal, papo reto. É isso aí. Espero que consiga manter bastante da essência, né? Dessa essência de ser perto do campo. Talvez até manter os vídeos, que eu acho uma coisa muito característica da Vila Belmiro, né? Sim. Aqueles vídeos que tem. Tentar manter a essência, assim, algo que aconteceu um pouco com o que era o Olímpico do Grêmio e virou a Arena do Grêmio hoje. Eles conseguiram manter uma essência até legal ali do estádio deles. Sim, verdade. Ficou legal lá. Então, sim. O Beira-Rio eu não sei como que era antes, mas o Beira-Rio eu acho um puto estádio, eu acho lindão. Eu não sei como que era o estádio do Internacional antes, mas o atual eu acho lindo. É, Mas é mas isso. foi basicamente a mesma coisa do Olímpico. Mantiveram bastante coisa. Ah, Pelo menos, assim, o formato, né? Era aquele mesmo. A arquibancada sempre foi afastada do gramado, enfim. É isso. Vila Belmiro, o estádio mais lindo do mundo. sim. A única coisa que eu não gosto da Vila Belmiro é aqueles azulejos.
que tem. Não sei Ah, por quê. do lado de fora, né? Eu não sei porque eu sinto que aquele azulejo dá um ar de escola de natação. Não sei por quê. Eu amo a Vila Belmiro, mas eu penso que era uma escola de natação gigante do Santos. Mas é linda, a Vila Belmiro é linda, é maravilhosa. Parece casa de vó. Casa de É bom, vó. combina com o Santos, vamos ser realistas. É, o Tilicão04, @Tilicão04, ele fala o seguinte: papo de afastar o Marinho amanhã mesmo. Ele mandou essa pergunta, ele falou isso ontem. Então, hoje, para o Tilicão, o Marinho deveria estar afastado. E ele completa que procure outro clube. Cara, Tilicão, eu acho, assim, que, como a gente falou anteriormente, se tiver proposta, uma proposta legal, que seja interessante pro Santos, principalmente, né? Tem que ser interessante pro jogador, mas principalmente pro Santos, não tem por que segurar. Eu vejo dessa forma. Depois da situação, não tem por que segurar. Mas, enquanto não aparece, eu também não acho inteligente afastar. Porque é um jogador que quando voltar, vai ajudar. É um jogador que a característica dele, nós só temos o Ângelo. E é um garoto, é uma criança, né? O Ângelo tem 16 anos. Que não vai ter. Assim, o Marinho não se pode dizer maturidade, né? Depois do que ele fez ontem. Mas acho que o Ângelo não aguentaria 1% do que o Marinho aguentou esse tempo todo em questão de pressão, né? Um garoto que, né? A exposição gigantesca que ele teria em ser titular do Santos é algo que eu acho que ele ainda não está preparado por diversos motivos. Mas é isso. E de verdade, eu também não espero, ele não deveria. Ele é um moleque de 16 anos. Então, é aquele negócio, né? A ocasião fez com que o Ângelo subisse pro profissional. Já tivemos outros casos de jogadores da idade dele que subiram. Outros não, tivemos 2.000 casos no Santos de jogadores novos que subiram pro profissional. Mas eu acho que se o Santos não estivesse passando pelo momento que está passando, principalmente pelo lado financeiro, o Ângelo ainda estava no sub-20. Pelo menos, né? Porque a categoria dele nem 20 é ainda. Mas ele ainda estava na base. O Drey Bueno, @Drey Bueno, falou assim: qual é o nome do podcast? O podcast é Falando de Alvinegro, porque aqui a gente fala de Alvinegro, como eu falo de Alvinegro no Twitter, e a gente fala de Alvinegro aqui. Então, nada mais justo do que ser Falando de Alvinegro. É isso. O Paulo Padilha fala o seguinte: fala de quanto o Marinho é burro e mau caráter. Paulo Padilha, eu não posso falar sobre o caráter do cara por um momento né, de desabafo. Não achei mau caratismo dele, mas foi burro. Foi burro em ter falado o que falou e da forma que falou. Mas mau caráter, eu acho que não achei mau caratismo. Ele começou com um desabafo por conta de, de uma sacanagem que o clube fez com ele. Então, enfim, não achei mau caráter. Você Aquela achou coisa, caráter? bom, tem que esperar o desenrolar de toda essa história. Mas esse ponto, não achei ele mau caráter. E a parte de ser burro, bom, quem nunca fez burrice? Quem nunca, né? Quem nunca foi é, faltou no trampo numa segunda-feira que desconta a segunda e o final de semana? Quem nunca? Isso aí. Tá ligado? É foda. Acontece. É, É que no futebol tem mais exposição, porque se é. a gente fosse ser expostos pelas nossas práticas profissionais, ih, meu amigo. Eu tô em horário de trabalho agora, diga-se de passagem. Eu, eu também, então, tá ligado? Então acho que a burrice é relativo, mas vamos lá. Exatamente. O Cachuro mandou aqui. Grande. O Cachuro tem as melhores perguntas, preciso deixar aqui registrado. Ele diz o seguinte: quero que vocês
respondam uma das questões que mais intrigam a humanidade. Peito, bunda ou caráter? Essa daí, eu só tenho uma coisa a dizer, que tem que recitar uma poesia do maior poeta brasileiro, o Fábio Braza. Vamos lá. Você prefere bunda ou peito? Me perguntou um sujeito. A pergunta é bem profunda. Respondi meio sem jeito. Gosto da primeira e da segunda, mas por incrível que pareça, nem o peito nem a bunda, eu prefiro a cabeça. Ai, ai. Grande Fábio Braza. Fábio Braza, maior negro vivo. Maior. Maior negro vivo que nós temos o prazer de ser contemporâneo dessa reencarnação aí de zumbi, né? Eu gosto muito do Fábio Braza, papo reto. Ele é muito bom. Mas enfim, acabou as perguntas. Lemos aqui. Pera. Tem perguntas aqui direto do grupo do Ah, WhatsApp. tem perguntas do WhatsApp. Essas que eu li foi do Twitter, mas tem perguntas do WhatsApp. E aí agora o Danileiras manda bala. Aqui é só as loucuras. O Vinícius mandou. Pergunta se o Rafael sente saudades do Garden. Cara, eu sinto saudades do Garden. A gente interage no Twitter. O Garden, ele é uma criança perturbada, né? Ele é uma criança meio esquisita. Enfim, sinto muita saudade do Garden, mano. Garden é maneiro. Eu gosto do Garden. Ele é meio invasivo, mas eu gosto dele. Isso é. Bom, o Iago Luciano, também conhecido como sulista liberal, perguntou se o Rafa tem saudade de nós. Pergunta se o Rafa tem saudade de nós. Sinto muita saudade de vocês, rapaziada. Tava falando com o Daniel esses dias, ele falou que tá meio off do grupo. Mas, enfim, eu falo com a rapaziada ainda, o pessoal que me manda alguma coisa no privado, no Twitter. Sinto saudade, era da hora. Enfim, dei boas risadas, vocês são foda. Tem outra pergunta aqui, uma pergunta muito boa. Que é Mas, do Vinícius novamente, que ele perguntou: o que faço para arrumar uma namorada? Isso é complexo. cara, o que você pode fazer pra arrumar uma namorada? Bom, ela tem que estar quebrada, né? Aí você arruma ela. Mas eu acho assim que eu não sei o quão importante é você dizer que torce pro Santos. Por que que eu faço essa reflexão? Porque se ela souber que você torce pro Santos, ela já vai desconfiar que você tem problemas mentais. Só que por outro lado, ela vai saber que você suporta questões mentais. E se ela for uma perturbada mental também, acho que dá certo. Sim. Então a dica é: se você torce pro Santos, namore perturbadas mentais. Não precisa ser necessariamente torcedora do Santos, mas a mina, né? É isso. Importante. O Diógenes, o grande Diógenes Cocão, fez uma pergunta Grande do Diógenes. direto para você. Quero saber como é sua vida sexual sem mim. É vazia, irmão. É vazia, sinto saudade dos nossos momentos. Mas é isso, um dia a gente se reencontra aí pra matar essa saudade. Agora, o João Pedro Mendes, que parente de Felipe Mendes, mandou aqui: análise das músicas do Zé Ramalho. Eu conheço poucas músicas do Zé Ramalho, porém o primeiro show da minha vida que eu fui com 15 anos, que eu nunca tinha ido num show, porque por que eu vou num show? Foda-se, eu tenho música no celular. Foi num show do Zé Ramalho, na Ilha Comprida, litoral de São Paulo, que era um show de graça. Eu já fui na Ilha Comprida. Já foi? Pô, que da hora, que nada a ver.
Bom, Zé Ramalho, eu conheço a música que ele canta dos outros, tipo Vida de Gado, e aquela com o Chitãozinho e Chororó, que é Sinônimos de Amar e Sofrer, e são musicões. Zé Ramalho é um belo músico que eu conheço duas músicas. Então, e eu vou além. Não conheço nenhuma. Não, brincadeira. Essa daí que você falou, essas duas que você falou, sinônimos, né? É, Eu conheço, assim, né? De tocar em rádio. Mas não é meu estilo, irmão. Eu sou mais do samba, do rap, do pagode, tá ligado? Tô ouvindo uns trapzinho agora, tô abrindo a mente. Mas Zé Ramalho não é muito minha onda, mas, pô, obviamente, né? Um cara, a nossa música popular brasileira tem que respeitar. o cara que eu reconheço, não sou um E grande ele fã. é primo da Elba Ramalho, olha só. Pô, Revelações aqui, revelações. revelações. Zé Ramalho é primo da Elba Ramalho. Caso você não tivesse essa informação, agora você tem, porque falando de Jovem Negro também é cultura. Também é cultura. Porém, Zé Ramalho e Elba Ramalho não são parentes de Muricy Ramalho. Não, Não são. não são. Mas eu já tirei uma foto com o Muricy Ramalho no aeroporto de São Paulo, de Congonhas. Porém, Grande- eu fui mandar a foto para mim pro Bluetooth e eu acabei excluindo sem querer, então eu não tenho mais essa foto. Mas aí foi no grande ano de 2011, tinha acabado de ser campeão da Libertadores e eu perdi a foto. Mas é isso, grande momento. Grande Muritri. Militei. Aí tem a última pergunta, que é o do Jonathan Pinheiro, o famoso Pinheiro News, Pinheiro News. que mandou: o que é esse tal clítoris que as mulheres tanto falam? Cara, essa parada aí é um lance que, como quase tudo no universo, é uma criação da Rede Globo de televisão. E é nada mais nada menos uma coisa que o homem vai procurar eternamente e não vai achar. Então, é uma enganação. Não existe. A Globo inventou para homens ficarem confusos. Exatamente, a Rede Globo criou esse tal de clitóris para que os homens se sentissem diminuídos perante as mulheres para fazer a sua, como que eu posso dizer, sua campanha do kit gay. É, Isso aí. tudo a Globo. Quando você se perguntar por que é a Globo, É a Globo. tá envolvida nisso aí. Uhum. Então É acabou, isso. foram essas perguntas. É isso. É isso. Então, muito obrigado a todos. Esse episódio foi maravilhoso porque eu sinto que tá ficando cada vez melhor. Eu Fizeram também. críticas, ó, para finalizar, fizeram críticas aqui ao nosso podcast. Não vou falar o arroba porque eu não sei se a pessoa quer ser divulgada, né? Ele me mandou aqui. Ele fez uma crítica num tweet, né? Tava ele e um outro rapaz que sempre tá lá nos comentários discordando de mim, sempre me criticando, sempre falando que eu falo besteira, que eu falo merda, isso e aquilo. E ele segue, né? Continua seguindo, e eu não entendo isso, eu nunca vou entender isso. Se eu não curto uma parada, eu simplesmente não sigo essa parada. Mas não, ele aparentemente ele não me curte, mas ele continua me seguindo e tá sempre comentando. Até certo ponto eu agradeço, obrigado pelo engajamento. E aí o outro Manda rapaz mais pra chegou. Então. Aí o outro rapaz chegou e falou assim: Ah, eu tentei ouvir o podcast, mas é um nível baixíssimo e não sei o que e tal. Aí eu respondi pra ele e falei: Pô, irmão, obrigado aí pela crítica, pela observação. Você pode deixar sua sugestão na DM, que nós iremos ler com muito carinho e eu vou absorver o que eu achar necessário. Eu não vou ler o que ele mandou na DM porque ele mandou dois textão, tá ligado? manda pra mim depois. Ele mandou dois textão e ele aí ele sugere, que tipo, caso o objetivo da sua página seja a extensão de situações misturadas à informação, velhos antiquados, entre aspas, como eu, não curtirão o formato. Se seu objetivo for trabalhar, for trabalho jornalístico editorial,
Sugiro alguns conteúdos e textos, alguns fora do futebol, para observar bons contadores de histórias. Claro, se você tiver interesse. Sucesso na sua caminhada. E aí, no texto seguinte aqui, ele me manda dezenas de sugestões de podcasts, de jornalistas e canais do YouTube para que eu observe. Respeitosamente, li tudo e respondi que basicamente, eu também fiz um textão, mas basicamente eu disse que a nossa intenção é a resenha. É isso aí. Nós somos resenheiros, eu gosto de falar de futebol com amigos e a gente não fica usando termos, né, pro obséquio, enfim. Exato. A gente fala na resenha, mano, isso aqui é papo, isso aqui é resenha, isso aqui é de torcedor para torcedor, eu falo. O início da página, lá em 2014, foi falar de torcedor para torcedor. Tanto é que o nome da página, falando de Alvinegro, tem esse intuito. É a gente falar, não é a gente analisar. A gente faz análise baseada no meu achismo, baseada no achismo do Danileira. A gente fala do que a gente acha, tá ligado? A gente não é formado em nada, a gente não é esses mano que estuda táticas e transições e isso e aquilo. Respeito muito, é um trabalho muito difícil de fazer, é uma parada que requer muita dedicação, mas não é a nossa praia. Nossa praia é falar de Santos da forma que a gente fala na mesa de bar, que a gente falava no fundo da sala de aula, e consequentemente a gente vai falar groselha. Natural, Exato. natural. Muita gente gosta do formato, outras tantas também não gostam. Respeito todo mundo. Como ele me mandou uma dezena de pessoas que falam dessa forma, não tem por que eu me incluir nessa dezena, já que ele já conhece essa dezena. Então, para o rapaz, caso esteja ouvindo, muito obrigado, de verdade, não estou sendo irônico. Muito obrigado pelo direcionamento, mas eu não quero ser só mais um na sua dezena. Então, respeito se você não curte, mas seguiremos o nosso trabalho da forma que a gente se sente mais à vontade em fazer. Então, já aproveitando e emendando tudo isso, muito obrigado a todos que ouvem, que gostam, que não gostam, que xingam, que elogiam. Muito obrigado. Vocês são maravilhosos. E é isso. Um beijo, um abraço. Danileira, se quiser deixar suas últimas considerações. Por aqui acabou. Tchau. Beijo. O que eu tenho a dizer é obrigado. Obrigado a você que ouviu até aqui. Esse foi um podcast mais longo até que o normal, mas tinha muito o que falar sobre Carille, principalmente sobre o Marinho. Então, obrigado por ouvirem. Obrigado pelo cara que deu sugestões, mas o nosso estilo, nossa linha é essa. A gente quer manter essa linha que a gente gosta de gravar. E valeu por ouvir, mano. Esteja aqui sempre, aqui com a gente, falando de Alvinegro. É isso. Muito obrigado. Um beijo, um abraço e tchau.